Olá, pessoal. Mais uma vez estamos juntos para comentar a prova da ESPM. 2013, primeiro semestre, foram 11 questões de história, razoavelmente bem distribuídas. Notamos a ausência da Idade Moderna na prova, mas fique bem tranquilo, porque a prova foi fácil, com exceção de 2 questões que provavelmente a maioria errou, se não todos erraram, que eram 2 armadilhas, verdadeiras armadilhas que foram colocadas na sua prova. Uma é aquela do conclave, que a gente já vai comentar, e a outra sobre a Guerra de Secessão. As outras questões, ou pelo texto ou pelas imagens, você teria tranquilidade para respondê-las. Então, vamos à prova. Gente, a primeira questão fala sobre esse moço que vocês estão vendo aqui, olha, nessa foto, que é o Alexandre o Grande. Construiu esse gigantesco império, até então o maior da antiguidade, mas ele morreu precocemente com apenas 33 anos. Não deixou nenhuma indicação para o seu sucessor, então este império foi dividido em 4 pedaços, houve uma fragmentação. Um lado foi a Grécia com a Mesopotâmia, o outro lado, a Grécia e a Macedônia. O outro lado foi o que hoje a gente chama de Capadócia. Vocês devem se lembrar de uma novela recente onde o Ziá morava e fazia passeios turísticos. O outro foi o Egito e o resto da Ásia. Então houve uma fragmentação do Império Macedônico após a morte de Alexandre, porque ele não deixou nenhum herdeiro direto, nenhuma indicação. Bom, aí, pessoal, nós temos essa questão, a do conclave. Todos nós sabemos o que é um conclave, uma reunião de cardeais para escolher o novo Papa. Tivemos um recentemente, onde foi escolhido o Papa Francisco. Mas a pergunta era uma armadilha. Quando isto foi implantado? Caramba, como é que você vai saber? Então, por algumas alternativas, você talvez até conseguisse fazer a exclusão. Mas, gente, realmente foi factual demais. Tinha que saber que foi o Papa Nicolau II, no ano 1059, 5 anos após o cisma do Oriente. Cisma do Oriente, um lado ficou a Igreja Católica, o outro lado ficou a Igreja Ortodoxa. Então, justamente, o Papa achou que era uma carga muito pesada deixar o seu sucessor, passou este trabalho para um grupo de cardeais que se reuniam num conclave, fechados dentro de uma sala com chave. Mas, olha, dificílima, factual, boba, errou, relaxa, ninguém acertou. Tá? Essa era a correta. Vamos em frente. Essa é uma questão de história do Brasil, onde ele te pergunta, basicamente, quais eram as funções do ouvidor-mor e do provedor-mor. Gente, ouvidor é o cara que ouve as reclamações, cuida da justiça. Para que lado ele vai optar, quem vai estar certo, quem vai estar errado. E o provedor é o homem que provém. Ambos trabalhavam em casinhas semelhantes como aquela que você está vendo ali. Ali era a típica roupa deles. As penas são sinal de status. E o provedor é o que provém. Portanto, seria o homem que cuida da fazenda. Fazenda quer dizer o dinheiro, não exatamente a fazenda de bois ou cercada por alguma coisa. Então, a alternativa era a justiça e a fazenda. Aí, passamos por uma questão de América Espanhola. Aqui está um mapa da América Espanhola, ali é o Simão Bolívar. A elite crioula comandou o processo de emancipação política, mas para isso fizeram muitas dívidas com a Inglaterra para conseguir armas, navios, munição, pólvora, e houve uma prolongada dependência econômica da Inglaterra e posteriormente dos Estados Unidos, que inclusive forçavam essas nações, ou a América Latina toda até hoje, para sermos produtores primários e depender da industrialização deles. É uma realidade que vem até hoje. Então, na verdade, a alternativa correta era essa que dizia a consolidação da proeminência inglesa na região, tornando-a dependente do capitalismo inglês. Aliás, foi por isso que a Inglaterra auxiliou a elite crioula, para ter este mercado consumidor mais amplo. E jamais porque a Inglaterra acreditava na autodeterminação dos povos, liberdade e felicidade dos nativos. Isso seria uma ironia e de péssimo gosto. Bom, temos aqui uma questão que fala sobre Dom Pedro II, um dos maiores mecenas que nós tivemos no Brasil na época do Império. E, entre outras pessoas, o Dom Pedro II, ele patrocinou o Pedro Américo, que foi, entre outras coisas, pintor, músico, filósofo, um montão de outras coisas, e Carlos Gomes, o músico. Então, na foto de cima, você tem o Carlos Gomes, que
Entre outras músicas, a mais famosa é o Guarani, aquela que abre a hora da Voz do Brasil. Tan, tan, tararam. Aí em Brasília, aliás, fofoca, Brasília é o único lugar do Brasil que 10 é 9. Porque se você ouvir, eles estão falando lá, em Brasília 10 é 9 horas, ou 19 horas. Bom, é uma brincadeira, é claro, falam isso os brasilienses. A música da abertura da Voz do Brasil, do Carlos Gomes, e aquele quadro, o Grito do Ipiranga, ou Independência ou Morte, cada um chama de um jeito, gigantesco, está no Museu do Ipiranga, foi feito pelo Pedro Américo. Então, era a alternativa A, pintura e música, Pedro Américo e Carlos Gomes, respectivamente. Tranquila, porque você pelo menos sabia de um ou de outro. E como pintura só tem uma na primeira coluna e música só tem uma na segunda, gente, um pouquinho de calma, exclusão você faria. Mas são dois personagens famosíssimos patrocinados por Dom Pedro II. Essa questão, você não tinha o direito de errar. Ele descreve um texto, fala a data, 1791. E aí coloca a foto de um sans-culotte. Ó, repara, as calças vão até os pés. Ele não veste aquela calça curta aqui, até aqui, que era o culotte. Então, esta só poderia ser a alternativa C, sans-culotte, simples, fácil, rápida, imediata, nenhum problema. Essa era uma outra questão. Gente, o que é isso? Como é que se faz isso? O tempo inteiro nós sempre falamos, acaba a Guerra de Secessão ou Separação Americana, onde o Sul separou-se do Norte para manter a escravidão. O estopim da guerra foi a eleição daquele homem que está ali, famoso, porque tem um filme recente também, Lincoln, e ele era do Norte e tinha prometido acabar com a escravidão. Só que, em meio à guerra, em 1863, os sulistas estavam dando uma promessa aos escravos: lutem do nosso lado, quando acabar a guerra vocês terão a liberdade, algo semelhante com o que aconteceu aqui na Guerra do Paraguai com o Brasil. E o presidente Lincoln fez uma lei para já dar a liberdade aos escravos sulistas para que não precisassem se engajar na guerra. Mas isso é um detalhe, mas que pouquíssimas pessoas sabem, lembram ou leram. O normal é, quando é que acabou a escravidão nos Estados Unidos? A gente vai direto na 13ª emenda da Constituição Americana. Eu falei isso dezenas de vezes, todo mundo fala, a gente cita até em aulas de revisão. Mas pela data 1863, a proclamação de emancipação. Errou, relaxa, ninguém acertou. Era a segunda armadilha da prova. As outras questões, me desculpem, as outras questões foram tranquilíssimas, vamos continuar elas, mas essas duas, ou SPM, para que fazer isso? Não precisava. Vamos lá. Gente, esse é um quadro do Delacroix, que é a liberdade guiando o povo. Mostra exatamente uma mulher com os seios de fora, que é liberté, égalité, fraternité, mas isso foi pintado em alusão à Revolução de 1848, chamada a Primavera dos Povos, que teve como grande caráter, além do caráter liberal, burguês, socialista, que estava nascendo socialismo utópico, o grande caráter foi mesmo nacionalista, não só na França, mas espalhou-se pela Alemanha, pela Itália, por vários países da Europa. Então a resposta era nacionalismo, a Primavera dos Povos. Congresso de Viena, sabemos que foi após Napoleão, a reorganização da Europa. Comuna de Paris, 1871, primeiro governo socialista da história só na cidade de Paris. Conferência de Berlim, 1884, divisão da África e Ásia, para quem chegasse primeiro e ocupasse militarmente, é o imperialismo europeu, ou neocolonialismo, e a Guerra de Secessão, acabamos de falar, a divisão entre Sul, que se separou do Norte dos Estados Unidos. Era a Primavera dos Povos. Por exclusão dava para fazer, e volto aqui. Esse é o quadro do Delacroix, que normalmente a gente coloca-o como sendo um quadro da Revolução Francesa, porque ele tem bem um exemplo da liberté, égalité, fraternité, mas foi feito mesmo para 1848. Aqui, gente, nós temos uma lei de um nome bastante engraçado, porque o autor da lei é Adolfo Gordo. Provavelmente, eu estou brincando, é claro, né? Uma pessoa gorda, claro que não. Esta lei dizia o seguinte, que você... deixa eu ver se eu saio aqui da frente para você enxergar melhor. Ali, você vê os operários brasileiros fazendo greve, mas esta lei
proibia que imigrantes, especialmente espanhóis e italianos, que traziam para o Brasil as ideias anarquistas, participassem dos sindicatos. Pode até participar da greve, não pode participar da direção dos sindicatos para comandar estas greves. E ali tem um papelzinho que eu coloquei a capa, muito bacana, emigranti, leggere queste scene, leia isto aqui, que são as regras para você não poder ingressar nos sindicatos, que só poderiam ser comandados por brasileiros. Não é um assunto também muito falado em sala, não. Não diria que foi uma pegadinha, mas uma questão mais aprofundada. Um pouco mais difícil essa daí. Então, alternativa E de elefante. Foi a lei que legalizou a expulsão de estrangeiros acusados de atentar contra a segurança do país, como eu disse, a maioria anarquistas, e impedir a participação nas diretorias sindicais dos não naturalizados, ou seja, em especial italianos e espanhóis. Vamos! Aqui temos uma charge do Jango, ou Jangular, e a charge, gente, a charge está muito clara, está muito óbvia, está falando um texto. Ele quer fazer, dentro do programa de reformas de base, uma reforma agrária. E ele não está feliz, e parece que o trator está encalhado, e tem pedras na frente, uma delas escrita UDN, outra PSD, e a alternativa correta só poderia ser o presidente jogando o seu trator contra um monte de pedras, obstáculos em seu caminho, sendo que as pedras que a máquina tenta remover são os dois partidos políticos conservadores que se opunham ao projeto de reforma agrária. É verdade, esses dois partidos eram compostos por uma elite tanto agrária como empresarial, agora os outros... Olha as outras alternativas, gente. O presidente pilotando um trator que sem encontrar nenhuma resistência. Como não? As pedras estão ali, o trator está encalhado. A C, a expressão facial do presidente sorridente, só se você for muito míope para não ter enxergado isso, ou presbíope, não enxergar de perto. D, a presença do trator conota o sentido de brincadeira. Não, ele não está brincando, ele está muito sério querendo nos impedir o caminho. E a E, a expressão facial do presidente, juntamente com a presença do trator, conota uma vocação autoritária. O que uma coisa tem a ver com a outra? Alternativa A, mas, queridos, olha a charge, reforma agrária, está tudo muito claro, por exclusão ou por conhecimento você materia essa questão tranquilamente, fácil essa. Aqui temos uma das igrejas barrocas de Minas Gerais. São muitas elas, quase com todas elas no mesmo estilo. E quem financiou isso aí? Foi, sim, a arte barroca. Mas a arte barroca veio com o quê? Com a riqueza do café? Café é século XIX, século XX. A arte barroca, nas igrejas, gente, são quilos e quilos de ouro, numa arquitetura muito rebuscada, quase sempre com santinhos. O barroco seria o renascimento da contra-reforma, é a superexaltação do religioso. Mas quem financiou foi a mineração, me perdoem, a época econômica mineradora do Brasil. Porque, inclusive, as igrejas estão com quilos e quilos de ouro até hoje. A gente vai lá e fica de boca aberta com a beleza dessas igrejas aqui. Então, só retornando a imagem da igreja, uma igreja barroca financiada pela mineração do ouro no Brasil. E aqui encerramos esta prova. Olha, gente, tenho certeza que vocês foram muito bem e Deus os abençoe na sua nova jornada agora na faculdade. Até a próxima. Tchau, tchau.